Vocês estão me escutando? Levanta a mão. Levanta a mão. Sim, estamos todos ouvindo. Maravilha. Você está? Repete de novo, Otávio. Sim, estamos ouvindo alto e claro. Ouvindo. Olha o que ele falou. Estamos ouvindo. O que eu queria pedir hoje para vocês é: não vamos ouvir. Porque ouvir, vocês estão ouvindo. Ouvir não adianta. Mesmo que a gente não queira, qualquer som que entra, a gente escuta. A gente ouve. Hoje eu vou pedir para você escutar. Colocar o teu coração, a tua mente, para você poder escutar. Porque são inúmeras vezes. Ó, vou fazer uma conta aqui para vocês. Inúmeras vezes. Em um ano, a gente tem 52 semanas. Um ano, 52 semanas. E eu estou há 28 anos na igreja. Estou na calculadora. Logo, se eu tivesse comparecido assiduamente, todos os domingos, eu teria ido 1.456 domingos. Vamos imaginar que aqui pelo menos uns 10% eu faltei. Ou seja, 1.310. Olha que eu fui bem assíduo, inclusive, todos esses anos. Quantas vezes eu não sentei e só ouvi? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Essa nem é a mensagem, nem sei por que está vindo esse bate-papo aqui. Logo, se a gente tiver na conta 52 semanas, em 2 anos eu tenho 2 vezes. Eu tenho 104 semanas. Se eu fizer 365, 104 menos, vou fazer uma conta boba aqui, ó, 261 reuniões. A gente já, pelo menos, tem aí 522, fora 2 vezes na semana que a gente se reuniu. Ou seja, em 2 anos, nessa reunião, todos os dias da manhã, a gente compareceu. Eu, no caso, em 2 anos, compareci quase mais de 1/3. Deu pau aqui na minha câmera. Eu estou gravando para o YouTube também. A gente compareceu mais de 2... Em 2 anos, eu compareci quase 1/3 de 28 anos que eu congreguei no metrô. O que eu quero dizer com isso? E muitas vezes a gente vem aqui todos os dias e só comparece. E não só ouve, não escuta. E uma das coisas que eu aprendi recentemente, né? Uma das formas, eu estou vendo a Mary aqui, é uma pessoa que anota. E tudo que você não só escuta, mas se você puder, não só ouve, mas se você puder escutar com o teu coração, prestar atenção, né? Até uma forma, ó, quando eu olho aqui na câmera, eu estou olhando no olho de vocês. Quando eu olho para a tela, eu estou me vendo. Então, quando eu olho no teu olho e a gente conecta, faz essa conexão aqui, você se sente mais perto. E aí a gente escuta com o nosso coração. Então, hoje, o que eu quero é que você escute. E quantas vezes você só escutou e ouviu, e parece que todas essas mensagens que eu coloquei aqui na soma, quantas delas eu só ouvi e foi embora? Eu não consegui, de fato, exercer, porque a sabedoria ela vem através daquilo que você aprende e coloca em prática. E uma das coisas que eu vou pedir para vocês, que eu sugiro, né? A minha sugestão é: anote. Porque quando você escuta, né, escuta com o coração e você começa a colocar em prática, isso vai te ajudar a memorizar e você vai viver aquilo, tá? Eu não sei se faz sentido isso para você. E eu vou falar de mentalidade de novo. Eu venho falando isso, eu venho estudando. Eu queria compartilhar com vocês aqui. Ontem eu estava conversando com meu pai, eu liguei para ele e falei:
Já era tarde, pai, me desculpa. Eu falei, pai, é você que vai fazer? Eu não sabia se era eu ou era ele, porque eu tô com uma inflamação no meu olho e graças a Deus tá bem melhor, mas ontem eu estava bem irritado e eu liguei para ele, eu não sabia se era ele ou eu, mas eu tô aqui. Eu ia até transmitir, né, uma das mensagens que eu fiz, gravei, mas o Espírito Santo, Deus me falou, fala essa mensagem. E eu queria dividir com vocês, até a minha tela aqui. Bom, primeiro deixa eu só voltar aqui. Bom, antes de dividir, eu queria que vocês, vamos pensar em Gênesis capítulo 1. Vamos voltar lá no princípio. Gênesis capítulo 1. Se você tem uma Bíblia, eu também recomendo, tá? Toda reunião que você puder ir, tenha uma Bíblia. E aqui eu vou até colocar aqui para você, Valdir, o Walter, né, pessoas que estão liderando lá no metrô, eu sugiro que nós comprássemos mais Bíblias e colocássemos nos bancos, para a gente voltar ao exercício de ler a Bíblia, o papel. Às vezes a gente está com um celular, que ajuda bastante, né? O celular hoje tem a Bíblia em várias versões, mas às vezes o celular toca uma mensagem, a gente distrai. E é importante que você tenha uma Bíblia para você acompanhar a leitura. E lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria algumas coisas. Então, vamos pensar o que Deus cria, além de criar a gente por último, né? Eu falo que Deus criou a gente por último porque ele não queria opinião. Porque se ele criasse a gente primeiro e criasse tudo o resto, a gente ia opinar. Mas ele deixou a gente por último. E ele criou, então, se você vem comigo, ele criou, no princípio Deus criou, estou aqui lendo do lado, o céu e a terra, né? Então, ele criou o céu, a terra, ele criou a luz, né? Ele disse lá no versículo 3, a luz, então ele criou o céu, as estrelas, né? Isso ele criou também. E aí depois ele criou, né? Chamou de dia e de noite. E que mais? Vamos para poder resumir aqui, porque senão a gente vai ficar longo. Ele criou o firmamento, né? Criou a terra, como eu disse, e criou o mar, né? A água, o mar. Ele criou a natureza. E ele também criou os animais. Então, a gente tem aqui, né? Ele criou o céu e a terra, criou o sol e as estrelas, criou a terra e o mar, e criou a natureza, né? E criou os animais e criou a gente, né? E viu que a gente era muito bom, né? E depois da gente, ele tirou algo, né, da nossa costela, enfim, do homem, do Adão, e criou a mulher. O que mais que Deus criou além disso? Ontem, né, batendo um papo com meu pai, o que mais Deus criou além disso? Mais nada, ó, meu pai está aqui, ó, né? É, pai, nosso bate-papo. Deus criou isso e mais nada. Aí a minha pergunta, provavelmente você deve estar num computador ou em um celular. Quem criou isso? Não foi Deus. Isso é discutível, né? Porque se a gente é a imagem e semelhança dele, ele pode estar, ele age entre a gente, através da gente. Então, a gente é um pedaço de Deus na Terra. E isso eu não quero discutir, entrar nesse pensamento. Mas ele criou apenas essas 5 coisas que a gente conversou agora. O resto, tudo foi o homem que criou, né? O homem criou a internet, a fibra ótica para a gente estar conversando. O homem criou o dinheiro. O dinheiro é uma criação do homem. Ontem eu falei para meu pai, quem criou o câmbio? Né? Hoje o dólar deve custar, sei lá, ele vai custar R$5 e alguma coisa. Ele fechou ontem 5 e pouco. Quanto que vai abrir hoje? Quanto que vai descer? Isso é tudo criação, imaginação do homem, né? Tudo foi criado pelo homem. Marcos, o que você está falando? Eu quero dizer que toda a criação vem através daqui, ó.
tudo que foi criado, no mínimo, foram criados 2 vezes. Primeiro na mente, e depois foi executado. Eu quero dizer o poder que a tua e a minha mente tem. O poder desses 86 bilhões de neurônios e 200 trilhões, como eu já disse, de conexões neurais. O poder que essa mente tem de ter construído o avião. O avião é uma coisa sinistra, assim, de você pensar. Um pedaço de lata que voa. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Né? Você que já voou, é uma coisa que, aos olhos daquele que estava vendo o homem criar aquilo, isso daí não existe, não tem como você. E o quanto foi evoluindo o ser humano, e tudo começa através da criação humana. Então, tudo que você vê com os olhos ou com a imaginação, você cria. Então, eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Ó. Vou fazer... Vamos lá, vou pegar aqui. Ó. Vocês estão vendo minha tela? Só abre alguém o microfone. Então... A sua foto, estamos vendo a sua foto. A minha foto. Eita, lasqueira. Eu não compartilhei minha tela. E agora? Agora sim, o quadro negro. Tá, maravilha. Então, vamos lá. Tudo que eu vejo, ou seja, eu sem sentimento. Desculpa minha letra aí, tá? Sentimento e pensamento. Tudo que eu vejo, eu crio. Tá? Tudo que eu crio, eu sou. Eu sou aquilo que eu crio. Se eu sou aquilo que eu crio, logo eu faço. Eu sempre falo, né? Eu estou escrevendo de uma outra forma que eu já falei. E se eu faço, eu tenho. E se eu tenho, eu fico de novo alimentando. Os meus pensamentos geram os meus sentimentos, logo eu ajo, eu tenho resultados, né? Então, eu vejo, tudo que eu vejo, eu sinto, eu penso, eu crio. Se eu crio, eu sei quem eu sou. Se eu sou, eu faço aquilo. Se eu faço, eu tenho. E eu fico retroalimentando. Se você puder escrever isso, ou memorizar, ou tirar uma foto, tá? Isso aqui é poderoso. Porque tudo começa através daquilo que eu vejo. Daquilo que eu vejo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, isso já é uma prova. Parece falar, ó, Marcos, parece que você inventou a roda. Né? E não é a verdade. Né? Vocês estão me vendo aqui de novo? De volta? Sim. Maravilha. Então, deixa eu abrir aqui a tela. Por que eu estou falando isso? Porque os teus pensamentos e os meus pensamentos é o que vai acontecer, é o que vai criar. Tudo se constrói através daquilo que você acredita. E Hebreus fala que é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, é impossível você agradar a Deus se você não tiver fé. A fé é algo que você já imagina e você cria. Eu estou falando isso porque é poderoso. Né? O Walter tem pregado isso e tudo começa através daquilo que você atrai para você.
Se você pensa, você cria isso. E como a gente atrai coisas ruins, tem pensamentos ruins. Se Deus fala para a gente ter a mente de Cristo, e se tudo que eu penso, logo eu crio, logo eu sou, logo eu faço, logo eu tenho, se você está tendo coisas ruins, tudo está começando pelo teu pensar. Né? Por isso que a gente fala de Romanos 12:2, por isso que Deus fala muito sobre a tua mente. E foi algo que foi construído por ele. Porém, essas conexões que você tem, que eu tenho, elas foram corrompidas, só que há maneiras de a gente refazer. E uma delas é a gente estar aqui todas as manhãs, não ouvindo, mas escutando a palavra de Deus e praticando para poder firmar essas novas conexões neurais. Então, o que eu quero hoje dividir com vocês é que Deus apenas criou aquilo, né, o que está no mundo, o que a gente vê, e de forma perfeita. Se você estudar os astros, você vai ver que o nosso planeta pequenininho azul, ele é perfeito onde tem vida. Ele está na distância exata do Sol. Tem várias galáxias. A galáxia é gigante e ela é toda protegida. O nosso planeta é toda protegida por outros planetas. O que Deus criou foi algo perfeito para a gente. E a gente está aqui dentro desse planeta. E todo o resto, quem cria, sou eu e você. E a gente é prova viva disso. Muitas vezes as pessoas se curam, né? O próprio Jorge já falou aqui. Quantas testemunhas a gente tem aqui que muitas vezes a cura vem pelo teu pensar. Pelo teu pensar. Então, você precisa acordar todos os dias e fazer autossugestão, que é a oração. Você precisa meditar, fechar os seus olhos e imaginar e criar aquilo que é bom para a tua vida. Só que vai ter uma mensagem aqui, falando no teu ouvido. Ah, não é assim, Marcos. Ah, você está achando. Não, é difícil. Vai se criar uma série de diálogos dentro da tua mente para achar que tudo é ruim. Inclusive, se você ficar ouvindo, dando ouvidos e vendo coisas ruins, você só vai estar retroalimentando, logo você vai estar criando, logo você vai saber quem é você por aquilo que você vê, logo você vai realmente fazer algo e ter. E eu queria contar uma história para vocês. Uma história de um recém-casado, né? Eu sei que tem pessoas aqui que já passaram dos 50 anos de casado. Os dois aí estão sentadinhos ali, ó, Walter, meu pai e a minha mãe estão quase fazendo 50. Zé, fala quantos dedos aí, quanto tempo você tem de casado? Tem também aqui a Severina e o seu Manuel, né? São pessoas que estão casadas há muitos anos, um exemplo. Eu estou fazendo 22 anos de casado e 28 anos juntos. Mas a história desse casal é um casal que está casado há 5 anos e bateu a crise, né? Acho que vocês sabem. Talvez vocês tenham passado por isso. E o casamento não estava legal desse casal. E não tinha filhos. O casamento estava frio. Já não se falavam mais, os dois saíam para trabalhar. E certo dia, a mulher chegou mais cedo do trabalho, falou, poxa, eu vou fazer um jantar para o meu marido. Essa situação não está legal, eu estou angustiada, a gente nem se conversa direito. Está frio o casamento, então eu vou fazer uma janta especial, vou fazer uma comida que realmente ele goste. E ela chegou mais cedo, fez a comida,
preparou aquela mesa bonita, 2 pratos, botou uma vela, enfim, todo aquele romantismo. Ela foi, tomou um banho para gerar dopamina, né? Para namorarem, gerar uma dopamina depois, botou aquela roupa bonita e estava esperando ele. E ela ligou, mandou mensagem no WhatsApp para ele, dizendo que estava esperando ele naquele dia. Vocês que já viveram em São Paulo, Otávio sabe, era um dia muito chuvoso, como aconteceu aí nesse mês de janeiro. E ele estava voltando para casa para poder encontrar com ela. Aquele dia foi um caos. Sabe o caos instalado em São Paulo, onde você não consegue andar? Ele saiu do trabalho, muita chuva. Tudo parado. E sabe o que aconteceu? O celular dele acabou a bateria. E ele não tinha para onde correr para poder carregar o celular. Ou seja, ele não conseguia sair do lugar, muita chuva, tudo parado, sem celular. Imagina o desespero dele. Onde ele também queria voltar a criar um laço. E ela ligava, e ela ligava, e ela ligava, e nada. Nada acontecia de nenhum contato. E aquilo foi angustiando ela. Aquele pensamento começou a se retroalimentar. Ela começou a se sentir angustiada. E ele parado, não tinha muito o que fazer, não tinha para onde correr. E ela começou a pensar, ele é um cretino mesmo. Esse cara não me merece. E aí ela começou a pensar, ela começou a alimentar aquilo. Por isso que ele fica até mais tarde no trabalho. Ele deve ter outra. E ela começou a pensar. Começou a entrar uma raiva, um sentimento. Ela pegou os pratos de propósito, né? Ela deixou bonitinho um, botou no micro-ondas. A outra dela, ela jogou no lixo, quebrou o prato, tirou a roupa, pôs uma roupa de pijama, daqueles de deputado, foi dormir brava e começando a alimentar. E nada de ele chegar. Nada de ele chegar. E ela pensando, tá com outra. Eu já sei quem é. Tá me traindo. Pensou no local. Pensou quem era a pessoa. Pensou, ela começou a se retroalimentar e aquele sentimento de raiva e ódio permanecendo dentro dela. Então, ela já sabia quem era a pessoa, quem ele estava traindo, como que ele estava traindo e tudo mais. E ele preso somente no trânsito. E ele chega em casa, depois de algumas horas. Ele vê tudo em silêncio, quieto. Até abre o micro-ondas, vê lá o prato e falou, eita. Ele chega para conversar com ela, ela brava, deitada, não quer conversa, não quero conversa, não fala comigo. E aquela relação que já estava ruim só foi piorando. Muita briga, nada do que ele falou convenceu ela. Ela não acreditava mais. E ele foi cada vez mais chegando mais tarde, para poder o quê? Ele não queria chegar em casa porque era uma confusão tremenda, era uma briga. E aconteceu numa sexta-feira, um amigo dele chamou. Meu, você vai ficar aí trabalhando até tarde? Vamos com a gente no barzinho, no happy hour. Pô, quer saber, meu? Eu vou, eu mereço. Em casa tá mesmo uma porcaria a nossa relação, eu vou. E ele foi no barzinho, com os amigos. Ele chegou lá, todo mundo começou, né? A petisco, bebeu uma cerveja, enfim, aquele bate-papo, aquela música. Os amigos do trabalho. E ele vai para o banheiro.
Quando ele sai do banheiro, quem ele encontra? A amiga do trabalho. A amiga que a mulher dele imaginava quem era. Ele se conversa, troca olhar. Aí, como tá ruim o relacionamento, ela acaba se engraçando, eles acabam se relacionando. Vai para o local, enfim, e há uma traição, um consumismo. Marcos, você está maluco que você está falando disso? Tudo que a gente pensa, a gente cria. Tudo que a gente cria, a gente é. Tudo que a gente é, a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente tem. Homem não presta, se homem não presta, eu já crio isso, eu já crio o que eu tenho, eu já crio quem eu sou, eu começo a fazer, eu fico retroalimentando. Eu peguei uma história aqui qualquer, tá? Não é uma história de machismo nem nada. Poderia ser o inverso, tá? Uma história fictícia, não é real, mas infelizmente às vezes acontece. O que você e eu criamos na nossa mente, ela é poderosa para poder acontecer. E eu tenho certeza que você é prova disso. O que eu gostaria de trazer hoje para vocês é que nós tenhamos a mente de Cristo, os pensamentos positivos, as coisas do alto, os melhores pensamentos você deve ter, porque é isso que você vai criar na tua vida, é isso que você vai ser, é isso que você vai fazer, é isso que você vai ter. Então, acorde todos os dias e só pensa coisas positivas. Marcos, vai acontecer coisa ruim. Jesus já falou, tem de bom ânimo. Aprenda, o problema é bom se você tiver olhos bons. Não deixe se levar por pensamentos negativos, porque você vai ser atraído por isso. Não deixe de você pensar, não pense coisas ruins. Você vai ser atraído para isso. Deus não criou a nossa mente. Eu poderia aqui abrir várias passagens para dizer o que Jesus já fez na minha e na sua vida. Ele já fez. Parece que a gente fica crucificando ele novamente. Ele já saiu daquela cruz, ele já ressuscitou. A gente já se revestiu de Cristo no dia que você e eu nos entregamos. Deus já revelou as coisas que estão na sua palavra. Para de pensar coisa ruim. Você vai atrair isso. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Então é isso. Eu sou prova viva. Eu estou tendo uma experiência muito positiva. Porque eu sinto que o Espírito Santo me guia todos os dias. E eu me encho dele. Eu coloco na minha mente. Hoje eu acordei já imaginando que meu olho ia ficar melhor. E ele já ficou. A mente, ela é poderosa. A mente, ela é poderosa. E ele te deu ela. Desfaz algumas coisas que aconteceu. Não acredita aquilo que você viveu. Não é porque você viveu um passado, alguma coisa que criou algum trauma, que você vai continuar retroalimentando isso. Arrependimento, antes do batismo, é uma metanoia, é uma mudança de pensamento. Não é um remorso. Quando você e eu aceitamos Jesus, nós queremos uma nova vida nele. Ele dá vida, ele não dá morte, ele dá vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Como é bom poder viver sobre a graça dele.
como é bom. Você quer ter sucesso na vida? Seja grato e feliz. Gratidão, que é uma fórmula hoje, gratidão mais felicidade é igual a sucesso. As pessoas querem ter sucesso para ser feliz, depois para ser grato é o contrário. Pessoas gratas e felizes, elas atingem sucesso. Não tem como você ficar do lado de pessoa que não é grata, que não é feliz. Só é gostoso estar perto de pessoas gratas e felizes. E gratidão, ela vem, não é por uma situação. Tem gente que tem muito dinheiro e é um ingrato. E eu não estou dizendo que não é para você ter dinheiro, que dinheiro é bom, se você souber administrar. Riqueza é muito melhor. Tenha pensamentos positivos. Tenhamos a mente de Cristo. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Por que fechar os olhos? Você pode também ficar com os olhos abertos. Mas quando eu fecho, logo eu consigo. A minha mente, ela consegue criar imagens. Se a minha mente, ela cria imagens, essa é a imagem que eu quero. Eu quero colocar e sentir Jesus Cristo agora. Coloque Jesus aí, sentado do teu lado. Sinta ele, sinta o Espírito Santo, ele quer falar. Hoje ele está falando essa manhã. Deus, eu te agradeço. Eu agradeço porque o Senhor cuidou da gente dormindo. O Senhor me deu um lar. Me deu uma família para eu poder cuidar e direcionar. A minha casa, sim, vai servir ao Senhor. Os meus filhos vão ainda a debruçar, como alguns deles já declararam, que o Senhor é o Salvador da vida deles. Eu creio que o Senhor me use para poder ser um instrumento na minha casa. Eu sei que as nossas casas, as nossas famílias, essa reunião que é a igreja, esse corpo que está conectado na tua mente, Pai, que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque a igreja começa dentro da nossa casa. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. O Senhor dá muito mais. Obrigado porque nós conseguimos acessar ao Senhor através da oração, através de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por você interceder. Obrigado por todo o sacrifício que você fez, só porque você ama. Ai, como é bom se sentir amado por você, Jesus. Como é bom. Eu te agradeço por isso. Como é bom poder sentir que você está cuidando dos teus filhos. Que hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu creio nisso. Guarda o nosso coração. Que o nosso coração possa ser um coração blindado. E que o inimigo já não tem mais poder. Você o venceu. Obrigado, como o Zé cantou hoje, o sangue de Jesus limpou o nosso passaporte sujo, que o nosso pai, Adão, carimbou. A gente estava no inferno, a gente estava na escuridão, mas hoje a gente está na luz, a gente vive em abundância. Jesus Cristo é uma fonte viva na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque essa fonte viva, ela jorra dentro da gente. Obrigado porque eu sinto que você está aqui, porque você é Espírito. E você é o Deus onipresente que está em todo lugar. Eu me achego a ti. Eu não quero despedir jamais do Senhor. Eu quero que o Senhor continue comigo, porque eu preciso do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. O Senhor já está em todo lugar.
Nós queremos mais de Ti. Que a Sua vontade impere sobre as nossas vidas. Continue nos usando para falar do Teu amor, para anunciar as boas notícias de Jesus. Quem é Jesus? A toda e qualquer criatura. Que nós possamos ter prazer em um dia estar aí com o Senhor. Afasta todo o medo de todas as pessoas aqui. Que nós possamos ter a certeza que é bom viver. Que os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações ainda não viu ainda nada, ainda que o Senhor tem preparado. Pai, dá até vontade de poder te encontrar. Que nós possamos anunciar a Tua palavra com vigor. Alimente a gente todos os dias com essa força que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos renova todo dia. Dê uma mente de Cristo para todos aqui. Obrigado, Jesus. É por você e para você que nós estamos aqui reunidos. Amém. Bom, obrigado. Eu me emociono para falar, ainda mais a minha vista. E é isso aí. Bora para mais um dia, vamos curtir e tenha uma mente de Jesus.